Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E o assunto continua sendo educação. Olha, no último dia 15 de outubro foi comemorado o Dia do Professor. E a rede municipal realiza anualmente uma programação especial ao longo do mês em homenagem aos professores de Fortaleza. Atualmente são quase 11 mil docentes na rede municipal de ensino. E hoje, as professoras convidadas aqui no estúdio, que já estão aqui no estúdio da TV Terra do Sol, é a Eliábia de Abreu Gomes Barbosa, a Maria de Fátima da Silva Matos e também a Roberta Viviane da Silva. Bom dia. Bom dia. Eliábia, gostaria de saber qual foi o seu trabalho, qual foi a sua contribuição no projeto do livro Professor Autor, aí, que reuniu aí muitos docentes aqui de Fortaleza, tendo a oportunidade de mostrar experiências desenvolvidas em sala de aula. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento aqui as professoras. Em nome delas, eu cumprimento todos os professores da rede de Fortaleza, dizendo que vocês, sim, são verdadeiros heróis que não usam capas. Bem, o projeto Professor Autor, a minha contribuição, junto com a professora assistente Nazete Melo, da instituição SEI Fernanda Colares, do Distrito 6. Em que bairro, Eliábia? O SEI Fernanda Colares está localizado numa região chamada Palmeirinha, uma localidade chamada Palmeirinha, que fica na Lagoa Redonda, na Grande Messejana, compondo o Distrito 6 de Educação. A nossa contribuição foi um projeto que trouxe para o palco a contribuição das crianças no que nós chamamos de um direito de participar da gestão democrática da educação. As crianças estavam muito interessadas em saber mais sobre os insetos, sobre os animais, e nós tomamos como princípio esse princípio da participação, valorizamos a curiosidade delas em relação a esse tema e desenvolvemos o projeto pedagógico chamado A Lagarta Dorme no Milho, curiosidade das crianças em relação aos insetos. Dizer que esse projeto nasce de uma outra experiência. No momento, nós trabalhávamos com um projeto chamado Baú Literário, em que nós contemplávamos uma história chamada... Agora esqueci o nome da história, por conta do nervosismo, né? Porque nós somos professoras e não estamos muito acostumadas. E, na ocasião, nós fizemos uma experiência com uma espiga de milho, e eu ofereci essa espiga de milho para as crianças, para ter essa experiência de debulhar a espiga. E, ao debulhar a espiga, uma criança se surpreende com a lagarta dentro do milho. A curiosidade dela contagiou a curiosidade da turma, e as crianças não estavam mais interessadas nesse processo da culinária, né? Mas estavam agora interessadas em saber o que a lagarta fazia ali dentro, onde a lagarta morava. E esse princípio de valorizar essa curiosidade dessa criança está presente em toda a legislação que ampara a educação infantil no Brasil. Qual é a faixa etária dos alunos que você ensina, Eliábia? No momento, eu trabalho com crianças de 3 a 4 anos, outras já no período da pré-escola, completando durante o ano letivo 5 anos. Ou seja, eu trabalho com agrupamentos de crianças do infantil 3 e infantil 4. E como é que foi a experiência? Como é que você sentiu a resposta das crianças a essa tua iniciativa em sala de aula, que você expôs no projeto Professor Autor? Pronto. A partir do interesse das crianças, nós descobrimos juntos que sim, a lagarta, haviam muitas possibilidades desse inseto, até a própria metamorfose, chegar à borboleta. Essa curiosidade da lagarta se expandiu para outros insetos. As crianças criaram, junto conosco, uma lixa de insetos que eles tinham curiosidade. As educadoras, no caso eu e a professora Nazete, também demos a nossa contribuição no projeto, trazendo outros insetos que nós também percebemos a necessidade de estudá-los. No caso, o mosquito da Aedes aegypti, que no momento Fortaleza estava tomada, né, por uma pandemia, só pense em pandemia agora, né? Estava tomada pela dengue, né? Pela questão da dengue. E então,
As crianças foram ampliando esse repertório de conhecimentos em relação. Descobrimos que alguns insetos atuam como parasitas nas nossas vidas. Isso foi muito válido, esse conhecimento. As crianças passaram desse conhecimento inicial dos insetos e ampliaram para os animais, queriam saber mais sobre os animais. Então, nós percebemos a necessidade de uma visita a outros locais. Fizemos uma visita ao Zoológico Municipal, Sargento Prata. Fizemos uma visita à Floresta do Curió, que é um espaço que até então era desconhecido pelas famílias, ou seja, aquele paraíso, né, que eu aconselho todos conhecerem, a Floresta Curió, que se localiza na Messejana. E fomos lá fazer muitas buscas, né, descobrir cupins, formigas. Uma das crianças se revelou um grande cientista, catalogou as formigas que existiam no parquinho. Para minha surpresa, um dia me apresentou algumas formigas que ele descobriu que não eram mordedeiras. E você percebe, quando se valoriza o potencial dessa criança, o conhecimento dela, é um trabalho muito mais valoroso e significativo, porque o protagonismo ele deve estar na criança. O educador é alguém que organiza esses interesses. Então, tudo foi muito rico. As crianças não só descobriram que a lagarta podia dormir no milho, que podiam estar em outros legumes, que se alimentavam não somente de folhas, que se transformavam em borboletas, mas descobriram todo o prejuízo que é causado na saúde delas quando são acometidas por um outro inseto, um parasita, o piolho, por exemplo. O mal que o mosquito da dengue, né, como eles conheciam, a Aedes aegypti, faziam a elas, as famílias, e passaram a atuar como crianças que passaram a ajudar a família a fazer uma coleta seletiva do seu lixo ou dos seus resíduos nas suas casas. Ou seja, há uma imensidão de conhecimentos a partir do conhecimento delas. Isso requer sensibilidade do educador. Então, no projeto Professor Autor, nós potencializamos a curiosidade da criança, a importância de dar valor a essa curiosidade. Porque uma das grandes missões da educação e da escola é ampliar essa curiosidade dita no senso comum normal da criança e transformá-la em curiosidades epistemológicas. Muito bacana, Eliábia. E você, Maria de Fátima, qual é a sua escola? Onde é que você está lotada aqui em Fortaleza? Eu trabalho na Escola Municipal Herbert de Souza. Atualmente, eu trabalho com crianças de infantil 5, a faixa etária é de 5 anos. Mas no momento do projeto ano passado, as crianças contempladas foram as crianças do infantil 4. E Qual é o bairro da sua escola? É o Bom Jardim. Bom Jardim. Bairro Bom Jardim. Então, E qual foi a sua contribuição no projeto do livro Professor Autor? Pronto. O projeto que eu realizei com as crianças se chama Tia, quem escreveu esse livro. Igualmente, como o projeto da colega surgiu através dessa pergunta das crianças, algumas crianças também me fizeram essa pergunta. Antes do projeto, a gente trabalhar esse projeto, a escola tem alguns projetos fixos também. E a gente estava trabalhando no projeto Sarau Literário. Então, no Sarau Literário, em algumas rodas de história, nós estávamos trabalhando e vendo a história do Patinho Feio, o Patinho Feio. E durante alguns momentos eu queria que as crianças observassem esse livro, que elas vissem as imagens, fizessem leitura das imagens, que elas pudessem ver a capa do livro. E eu fui mediando a conversa até chegar ao assunto que eu me propunha naquele momento, que era apresentar o autor e o ilustrador do livro. E aí eu fui explicando o que o autor faz, qual é a função que ele tem. Eu fui explicando que o autor é a pessoa que escreve o livro, que o ilustrador é a pessoa que faz os desenhos do livro, que ilustrar é a mesma coisa que desenhar. Né? Fui explicando uma linguagem compreensível. E aí as crianças, naquele momento, a gente voltou a conversar sobre o livro, fez o reconto da história.
E aí a escola também tem outro projeto que toda sexta-feira as crianças levam um livro de história emprestado, né? Elas escolhem. Geralmente essa escolha é feita numa rodinha de conversa, onde as crianças podem observar os livros, elas podem ver e escolher. E na segunda-feira elas trazem o livro de volta para a escola e toda segunda-feira é sorteada uma criança diferente para fazer essa leitura para os colegas. E aí, numa determinada sexta-feira, na hora que a gente estava nesse momento de escolha dos livros que as crianças iam levar para casa, acredito que uma aluna lembrou do outro momento que a gente teve com a história do Patinho Feio. Ela levanta, chega perto de mim e aponta para as fotos do autor ilustrador e pergunta: tia, quem escreveu esse livro? Naquele momento eu já fiquei curiosa com a pergunta dela. E aí já fiquei pensando, mais ao longo das atividades, deixei para lá aquele momento. Pensei em refletir sobre isso em outro momento. E aí aconteceu a mesma pergunta no mesmo dia na turma da tarde. No momento de interação com aqueles livros de empréstimo, um aluno levantou e fez a mesma pergunta: tia, quem escreveu esse livro? Então eu percebi nesse momento que eles estavam interessados sobre o assunto e que eu poderia, juntamente com os alunos, com reflexões, montar esse projeto do Tia Quem Escreveu Esse Livro. As interações foram acontecendo, as atividades, as propostas do projeto, elas foram acontecendo ao longo de meses, né, de acordo com as minhas observações. Então, teve vários momentos. O objetivo principal do projeto foi auxiliar nesse desenvolvimento das crianças em relação à leitura, à escrita e à oralidade. Porque esse processo de leitura, de escrita, ele não acontece só no ensino fundamental. Ele já tem a sua base na educação infantil. Quando as crianças imaginam, quando as crianças fazem o reconto de história, quando as crianças fazem a leitura das imagens de um livro, ela já está nesse processo de alfabetização também, de letramento. E aí, o objetivo principal era esse. Os específicos foram vários, como levar as crianças a perceber essa questão do autor, do ilustrador, de profissionais que escrevem os livros e também ilustram, delas compreenderem e refletirem que elas também podem ser autoras e ilustradoras de livro. Por que não? Né? Um dos objetivos era esse, de valorizar essa escrita espontânea da criança, essa leitura e essa escrita espontânea das crianças. Então, houve muitos outros temas abordados, né? A questão dos numerais, a questão da reprodução de um livro, a questão de votação. Eu trabalhei com gráfico, com 3 histórias. A penúltima experiência era essa, de que as crianças, eu levei um cartaz para a sala com a imagem das 3 histórias que eles mais tinham gostado, mais tinham recontado, que foram o Patinho Feio, a Galinha dos Ovos de Rapadura e as 10 borboletas. E aí cada criança ganhou um pedaço de papel picado e foi explicado que elas iriam colar na história que elas mais gostassem. Então, nesse momento, depois que todas as crianças fizeram essa colagem, a gente foi contar quantos pedacinhos de papel cada história tinha. E aí eu fui relacionar essa quantidade com um numeral, fui explicar que essa quantidade era representada por um numeral, apresentei e depois um aluno até disse assim, a história do Patinho Feio foi a vencedora. E um aluno disse, tia, eu queria tanto fazer a história da Galinha dos Ovos de Rapadura. Então foi outra oportunidade de eu esclarecer numa roda de conversa que o sistema de gráfico, de votação, de escolha das crianças, né, dessa ação democrática,
era que a história que tivesse mais papeizinhos, né, que as crianças mais gostassem é que era vencedora, mas que em outro momento a gente poderia sim fazer essa reprodução dessa outra história. Bacana. Você, Roberta Viviane, é de que escola? Eu estou no Sei José Sírio, situado no Jardim Jatobá, atuando no Infantil 3, né? Também quando o projeto ocorreu, eu estava no Infantil 3. E aí, como é que foi aí o teu trabalho? Bom, Qual foi a tua experiência que você relatou lá no livro Professor Autor? Essa experiência, ela partiu da professora Jane juntamente comigo, né? E a gente viu a necessidade de resgatar algumas brincadeiras antigas do nosso tempo, do tempo dos nossos pais, nossos avós, porque hoje as crianças, o interesse maior delas é pelo aparelho celular, A tecnologia, nas redes sociais, né? Isso. Então a gente sentiu essa necessidade de trazer para as crianças algo que a gente vivenciou e que para não se perder. E nós trabalhamos com o autor, um artista, Ivan Cruz, e nas suas obras ele tem mais de 100 obras voltadas para a brincadeira infantil antiga. E a gente apresentou várias obras para as crianças, algumas elas se identificaram, né, como a brincadeira de bola, como a brincadeira de boneca, e outras a gente precisou vivenciar para elas também conhecer, como o perna de lata, né, o vai e vem e tantas outras. Então, esse processo ele se deu primeiro com a exposição do Ivan Cruz, depois a vivência, e ele fechou com a família dentro da escola, construindo o brinquedo e brincando com a sua criança. Foi bastante significativo para toda a comunidade escolar. A gente continua falando de educação. Olha, o livro Professor Autor, Fazendo História, Trocando Figurinhas, é um projeto da Secretaria Municipal de Educação que existe desde 2018 e incentiva a cultura da produção autoral com trabalhos que tenham propostas inovadoras capazes de inspirar novas práticas na rede de ensino. Ô Eliábia, nós estamos vivendo aí ainda, né, esse período da pandemia do novo coronavírus, em que o ensino na rede municipal acontece de forma remota. Como é que está sendo para você essa experiência de tentar repassar esse conhecimento através das mídias digitais, como manter, vamos dizer assim, o interesse aí dos alunos? Você que trabalha com os meninos aí na faixa etária aí de 3 anos de idade, a participação da família tem sido fundamental aí para poder ajudar nessa tarefa, né? Sim. Eu gostaria de dizer que a história que as crianças trabalhavam quando se interessaram pela lagarta no milho era a galinha ruiva, né? Eu quero primeiramente dizer isso. Acho que o nervosismo do primeiro bloco já passou. Bem, você está corretíssimo quando você fala que a participação da família tem sido essencial nesse trabalho que nós estamos realizando na rede municipal de Fortaleza e que acredito em todo o Brasil. Na educação infantil, se em outras etapas é impossível realizar a educação, fazer a educação, né, como esse ato holístico, de amor, de construção, sem a família, na educação infantil ela se torna impossível e inviável. Então, a família tem sido a grande parceira da educação infantil, da nossa rede, nesse trabalho remoto que nós temos realizado. Afinal, as crianças não possuem aparelho de celular, porque o celular, né, o aparelho de celular tem sido o objeto maior, né, da nossa ajuda nessa comunicação com essa família. No meu caso, na minha realidade, da minha instituição, Sei Fernanda Colares, principalmente através do aplicativo, né, o WhatsApp, ter feito essa conexão com as crianças. Então, a família tem sido muito receptiva. Eu aproveito o momento para agradecer, em nome das famílias que eu trabalho, a todas as famílias que fazem essa parceria, né? Essa grande parceria com a educação infantil de Fortaleza. E elas têm sido
acolhedoras, receptivas, parceiras mesmo do nosso trabalho. Eu quero destacar a importância da chamada de vídeo nesse trabalho, na educação infantil com a criança, que está interessado, o maior interesse nesse trabalho é a manutenção do vínculo entre professores, né, educadores, a criança e sua família. Então, quem atende a chamada de vídeo? A família. E ela repassa, né, as crianças, os bebês, né, os bebês da educação infantil, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas. E tem sido um contato à distância que é muito próximo, é assim que eu costumo dizer. Nós estamos distantes fisicamente, mas estamos muito próximos. Aquelas famílias que possuem esse aplicativo têm dado muito certo. E nós temos algumas famílias, né, infelizmente, pela condição que não possuem, de não ter, mas essas crianças elas não têm ficado sem essa manutenção desse vínculo e sem essa construção. Como, Eliábia? Então, eu trago um pouco da minha experiência, do que eu tenho me utilizado para essa construção, para esse acolhimento dessas crianças. E aí eu tenho trabalhado com envio de materiais para essas crianças, né? Na nossa instituição, nós temos trabalhado com empréstimos de livro. Nós temos um projeto chamado Sacola Literária. Cada criança ela possui a sua sacola, e ela já reconhece a sacola dela. A família vai até a instituição, pegar a sua sacola literária da sua criança com vários livros, né? Então, no outro mês ela retorna, a gente modifica os livros e assim as crianças vão ampliando o seu repertório, porque muitas não possuem livro nas suas casas. Então, essa é uma das formas de estar presente. A criança sabe que é a sua professora que está enviando aquela sacola, que está enviando aquele livro, e aí é potencializado afetivamente para a leitura dessa história, desse livro com a sua família. As famílias participam bastante, né, estão lá com todo o cuidado que deve ser tomado nessa pandemia, com todo o protocolo, recebendo esse material. E uma grande experiência que me marcou nesse período de pandemia foi uma experiência que chama-se A Caixa da Imaginação. A partir de uma história, O Homem que Amava Caixas, conta a história de um pai e de uma criança, que ele demonstra todo o amor por essa criança através da construção de brinquedos, através de caixas. E eu me emociono quando eu falo sobre isso. Eu não sei se disseram esse detalhe, que a professora Eliábia se emociona. As crianças passaram a perguntar: tia, né? Elas costumam nos chamar como professora Eliábia, mas também como tia. E a gente aceita delas de forma carinhosa. Quem é esse homem? Eu quero uma caixa. E aí nasceu a experiência da Caixa da Imaginação. E o choro, a emoção, ela se explica, né, para vocês que estão me ouvindo, nesse comprometimento ético e político com essa criança. Porque para algumas que não possuem um aparelho de celular, que não possuem condições materiais de uma rede de internet, a caixa é o elemento que liga a professora à sua turma. Então, eu recolhi muitas caixas com a ajuda da família, de amigos, e nós disponibilizamos vários materiais que nós tínhamos no SEI, tintas, pincéis, pedaços de EVA, TNT. Dentro dessa caixa, escrevi uma carta para a criança, uma carta para a família, e nós nomeamos aquela caixa como a Caixa da Imaginação. E olha, vocês não têm ideia do que nasceu dessa Caixa da Imaginação. Não nasceu só objetos, né? Não foi só o que elas construíram. Mas dali nasceram, assim como a história do Homem que Amava Caixas, várias formas dessa família demonstrar todo o amor, né, todo o afeto, toda a vontade de brincar, algo que não acontecia por muitas vezes, por vários motivos, com essa criança. Então, eu finalizo a minha fala em relação aos desafios do trabalho remoto nesta pandemia, que cada um de nós professores estamos tendo, para pensar que não é só através de uma ligação telefônica,
Não é só através de uma chamada de vídeo, de uma reunião online, que você pode estar próximo ao educando, a educanda que você trabalha, independente da faixa de etária. Por muitas vezes é preciso voltar ao passado, revisitar esse passado, para refletir e fazer diferente nesse presente. A carta, algo que a gente tinha esquecido, porque estávamos muito conectados nas redes sociais, é um elemento, tem sido um grande elemento que chega até essa criança, que chega até esse jovem, esse adulto, né? Porque nós na rede não atendemos só crianças, e faz a diferença. Então, a carta enviada para as famílias, para as crianças, e a caixa da imaginação, uma caixa que iria para o lixo, pode se transformar, hoje, na pandemia, como um grande objeto de ligação entre você e seu educando e sua educanda, independente da idade. É isso mesmo, Eliabe. Parabéns aí pela sua emoção. Quando a gente chora é porque exatamente você tem toda uma questão de satisfação e sabe que usando aí a criatividade você conseguiu atingir aí o teu objetivo final, que é exatamente a criança ali despertar a questão do conhecimento. E você, Maria de Fátima, como é que está lidando aí com essa questão da pandemia? Como é que está sendo o teu contato diário com os teus alunos aí na faixa etária dos 5 anos? Bom, também nós estamos fazendo essa interação, esse contato via WhatsApp com as famílias. Esse contato é tanto através do grupo que tem as famílias, como também no individual. Eu sempre deixo claro que as famílias elas podem me procurar para quando surge alguma dúvida, quando elas querem saber algum assunto, como elas querem ajuda para explicar em determinada vivência ou experiência que a gente propôs. E no começo foi um grande desafio, acho que não só para mim, mas para todos, né, nesse novo momento que a gente vive agora. Mas creio que nesse momento, né, estou no caminho, não só eu, mas toda a equipe do Herbert de Souza. Falo também por eles, por toda essa equipe, né, que nós estamos tentando buscar essa interação com as crianças, essas vivências, as experiências propostas por meio do WhatsApp, dos vídeos, né, das videoaulas, não digo videoaulas, mas digo vídeos de experiências, de vivências, né, e que essas questões, essas experiências e vivências, elas sempre estejam de acordo com os princípios éticos, políticos e estéticos que abrangem a educação infantil, que norteiam a educação infantil, que essas experiências elas estejam sempre de acordo com os campos de experiência e que elas garantam, mesmo à distância, essa interação, o direito da criança de brincar, de participar, de conviver juntamente. Então, nós buscamos isso, buscamos estratégias para ficar próximo da criança, não fisicamente, mas emocionalmente, ficar próximo dessas crianças. A gente tem um objetivo enorme, que as crianças e as famílias se sintam acolhidas, em primeiro lugar, que elas se sintam presentes. Também declaro aqui o meu agradecimento às famílias da escola que estão participando, que estão interagindo, que estão buscando alguma forma de participar, de apoiar, de ser parceira da escola. Realmente não existe um trabalho bem feito se não existir essa parceria entre a escola e a família. E nós estamos nesse processo de acolhimento, de chegar perto, mesmo que à distância, dessas crianças. Maravilha. Roberta, como é que tem sido para você lidar com essa questão da distância aí que a Maria de Fátima falou, que é a história de você tentar manter o interesse ali da criança na questão do aprendizado, mas você sabendo que ela está na sua casa
E você está na sua. Como é que tem sido lidar com isso no dia a dia? No começo foi um desafio, né? Assim, a pandemia pegou todos nós de surpresa, né? E como fazer, e o que fazer, como chegar às famílias, né? Foi um meio... Todos nós concordamos, né? Que teve esse desafio enorme. E depois a gente começou a se ajudar, as companheiras, né? Tem tal aplicativo, vamos usar isso, vamos fazer aquilo. E no calor, assim, da emoção, da sensibilidade, porque essa pandemia, eu acredito que ela trouxe muita sensibilidade, né? A todas as pessoas, no geral. E eu fiz uma historinha de autoria própria, né? Que é a Princesa Vida, para contextualizar um pouco para as crianças o que é que estava acontecendo, né? Porque são crianças de 3 anos, para compreender, porque muitos perguntam, por que não tem escola, né? Tia, estou com saudade. Então, como as companheiras também relataram, a gente não se torna aula, videoaula, mas um pouco de afeto, porque a educação infantil, ela é esse afeto, né? Então, há algo, a gente tem que levar para as crianças algo que nos represente, como um abraço, né? Como um sorriso. Então, a gente está nesse processo ainda e estamos caminhando, porque ninguém sabe o amanhã. Agora, as aulas ainda estão remotas e a gente ainda está aprendendo e caminhando nesse processo. A ideia é aprender com essa situação para tentar usufruir disso mais na frente, né? Principalmente na tecnologia, né? Que eu acredito que muitas de nós não dominávamos. Olha, o mês do professor na rede municipal é uma das ações da política de valorização do professor na rede. Outras iniciativas compõem essa política aqui da Secretaria Municipal de Educação, como a formação continuada dos profissionais da educação, o reajuste do piso nacional anual, cumprimento do plano de cargos e carreiras, incluindo a liberação para cursos de pós-graduação, como mestrado e doutorado, além do funcionamento do equipamento próprio do docente, a Academia do Professor Darcy Ribeiro. Eliábia, essa questão da capacitação, da importância do professor estar sempre se requalificando, tendo um tempo dentro da sua carga horária para estar estudando e trazer, né, levar esse conhecimento para os alunos é fundamental, né, nos dias de hoje. Sim, se a formação é importante para todos os profissionais, né, estar revendo a sua prática, para o professor ele é princípio secular, ímpar, fundamental, né? O professor é o profissional da educação, é aquele que educa, que trabalha com formação humana e é uma conquista da classe trabalhadora profissional, nós docentes, né? Esse tempo para o planejamento, 1/3 de planejamento, que foi validada com a aprovação da nossa lei do piso, que é nacional. Aqui na rede, nós temos tido essa formação na educação infantil, procurando sempre trabalhar temas que envolvem desde os princípios de desenvolvimento da criança, como as várias pedagogias, né? Na formação do ano passado, o foco foi nessas pedagogias participativas, né? Que temos como demonstração as experiências de Regi Milho, com um grande educador, Malaguzzi, nos falando dessa participação, dessa observação, da importância da documentação pedagógica para nós. E esses projetos que nós estamos apresentando aqui hoje, eles com certeza foram embasados muito nessa formação que nós tivemos, nessas pedagogias, né? Que nos convida a estar sempre observando, registrando, colocando como protagonista essa criança. Então, a rede ela tem se preocupado com a formação, em particular da educação infantil, que é o meu campo de atuação no momento, e são muito válidas, né? As questões que estão trazidas, que são tratadas nessa formação. Eu quero agradecer a cada formadora que esteve comigo em todo esse processo de formação. A minha experiência na minha faculdade de graduação, eu saio dessa faculdade de graduação
com um conhecimento muito mais voltado para as questões da educação popular e educação de jovens e adultos. Tenho o meu mestrado também com foco em participação, movimentos sociais. Estudo no meu doutorado, né? Estudo formação inicial do professor para atuar com a educação de jovens e adultos. E no meu caso, em particular, a formação continuada na educação infantil tem sido fundamental para que eu possa ampliar esse conhecimento nessa etapa da educação, que é tão importante, que é a educação infantil, que é base para todas as outras. Então, eu agradeço a cada formadora que passou por mim, né, que deu a sua contribuição, porque nós temos sempre o que aprender um com o outro, sempre, né? Como diz o nosso grande patrono da educação, Paulo Freire, ninguém sabe mais, ninguém sabe menos, nós temos conhecimentos diferentes. E construímos esses conhecimentos nessa relação dialógica uns com os outros, tá certo? Então, eu acho que é isso, a formação tem sido muito importante e deve continuar. Nesse período de pandemia, a formação tem se dado de forma continuada com as nossas coordenadoras, né? Então, agradeço a minha coordenadora, professora Rafaela Neves, no momento de licença maternidade, a minha coordenadora interina no momento, professora Thalita, que tem dado continuidade a esse trabalho, aos meus pares, porque nós nos formamos na nossa instituição, nas conversas, né? Porque formação não é só estudar um texto, formação está para além disso, a gente se forma nas experiências, nas formações, nas vivências. Então, agradecer a cada uma, agradecer a COEI, né, a coordenadoria, que tem procurado estar cada vez mais próximo desse educador, dessa educadora que faz educação infantil de Fortaleza. Né? Então, é isso. E a gente se forma com as famílias e se forma muito mais com as nossas crianças que nós trabalhamos. Maravilha. Faltou ninguém não, né, para mandar um abraço? O abraço é assim para toda criança, né, para todas as crianças que já trabalhei, com todas as famílias, sempre parceiras, né? A instituição Escola Fernanda Colares, que é a escola e o centro de educação, a todos os profissionais, meu agradecimento. E, de forma especial, o agradecimento vai para a professora Nazete Melo, professora assistente, porque nós temos aqui na rede municipal de Fortaleza um profissional chamado professora assistente da educação infantil, que são professoras referências, assim como nós, e nos ajudam bastante, como a palavra diz, nos assistem, né? E também são protagonistas. E nesse trabalho do projeto Professor Autor, a professora Nazete é coautora junto comigo, e por questões de protocolo, né, no estúdio, não pode ter muitas pessoas, ela não está aqui no momento. Então, agradecer de forma especial a ela e as famílias e as crianças, porque sem as crianças não tem educação infantil. Maravilha. Maria de Fátima, para você, como é que você encara essa questão da capacitação? Hoje o professor precisa realmente estar a todo momento buscando essa reciclagem para poder ter um desempenho maior e melhor, com mais qualidade dentro de sala de aula? Como a colega falou, é um momento de aprendizagem, de reciclagem, de ressignificação do nosso trabalho. Por meio das formações, né, nós aprendemos mais sobre as crianças. Gostaria também de agradecer realmente esse cuidado das formadoras para conosco, da atenção, dos materiais que elas nos indicam, das leituras. Eu sempre acredito que é impossível o professor conhecer a sua criança, propor vivências e experiências que garantam os direitos que essas crianças possuem se ele não continuar estudando, buscando. E as formações é um meio para isso, é um caminho. E aí, por exemplo, ano passado, eu já tinha ouvido falar um pouco sobre documentação pedagógica no finalzinho da graduação, mas não tinha aprofundamento. E ano passado, que foi uma das temáticas que nós entramos em contato, e eu aprendi muito, aprendi
que é por meio da documentação pedagógica que eu vou estar me relacionando com essa criança, que eu vou estar conhecendo ela de verdade, né? Que através da documentação pedagógica eu vou dar muito mais valor ao que essa criança fala, né? A aprender que ela é autônoma, que ela tem muito a contribuir, que a sua fala é importante. E nesse ano também, nós estamos tendo a oportunidade de aprender um pouco mais sobre alguns documentos que regem a etapa da educação infantil. E é muito importante que o professor ele tenha esse contato com os documentos, que ele saiba o que é educação infantil. Qual é a concepção de criança que a gente vive nesse momento? Qual é a concepção de currículo? Quais são os direitos que as crianças possuem? Quais são os princípios que norteiam? Então, isso eu sempre tenho como uma oportunidade de aprendizagem esses momentos, né? Eu sempre posso aprender. Eu sempre gosto de estar vendo, de estar aprendendo, de escutar, de estar ali interagindo. Ano passado, por exemplo, não faltei nenhum encontro formativo, porque é sempre muito bom. Quero agradecer também a todas as formadoras que eu tive ao longo desse processo e quero agradecer a todos os profissionais da Escola Municipal Herbert de Souza. Eu estou muito honrada, me sinto muito honrada de fazer parte dessa equipe. É uma equipe muito boa. Quero mandar muitos beijos e abraços para a equipe da coordenação escolar, da gestão, dos professores e todos os outros profissionais que atuam nessa escola e que faz ela ser uma escola muito boa e de muita qualidade. E mandar um beijo e abraço também para os meus alunos, para todos os alunos da escola e as famílias. Que bom. Roberta, e você aí, o que é que você diz aí sobre essa questão da capacitação profissional? Como é que você encara essa necessidade de estar todo dia buscando se requalificar para poder transmitir de uma forma cada vez melhor o conhecimento para os seus alunos? Pronto, as colegas já falaram, contemplaram um pouco da nossa formação, que é um privilégio, né, que nós temos na nossa rede municipal. E também gratidão às nossas queridas formadoras. Mas também na rede tem outras dimensões. Tem o projeto Ateliê, onde eu aprendi muito, né, com o Regi Emília. E essas novidades que as nossas queridas formadoras trazem, né, para a nossa prática. E além do que a rede nos proporciona, também cada um corre atrás, né? Eu estou terminando agora a educação, especialização em educação infantil, né? Que é minha área. E nada é mutável, a gente tem que estar sempre reciclando, sempre renovando, sempre buscando o novo, para melhor atender as nossas crianças, né? Maravilha. Eu gostaria de... Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, né? Abraço aí, para não faltar. Um abraço a minhas colegas de trabalho que me pediram muito esse abraço, a minha querida e amada coordenadora Ana Teles e a toda a comunidade escolar. Maravilha. Roberta, Maria de Fátima, Eliábia, parabéns aí pela passagem aí do Dia do Professor, que ocorreu no último dia 15 de outubro. O papel de vocês sempre muito importante na questão da formação das futuras gerações e que continuem aí com muito amor aí, com a emoção aí da Eliábia, continue desempenhando aí da melhor forma possível esse trabalho em sala de aula. Muito obrigado pela presença aqui na TV Terra do Sol. Olha, o Notícias de Fortaleza de hoje fica por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.